Oi amigos, oi amigas, esse é mais uma Atualizações do Musset, quadro onde eu junto diferentes informações num vídeo só para você ganhar tempo e ficar sabendo de tudo que está rolando no Peixão. Neste vídeo eu vou falar sobre Neymar, tive novas respostas sobre a previsão de retorno dele aos gramados. Vou falar também sobre a Vitória Cup, que muitos de vocês estão me perguntando, já tem pré-temporada definida no Santos? E vou falar também sobre a invasão argentina, um pouco desses bastidores do dia a dia do CT Rei Pelé. Mas antes eu digo que este vídeo tem um oferecimento da GoCase, que vocês já sabem, é parceira deste canal. Aqui vai aparecer o cupom MUSET, você escaneia o QR Code para ter desconto lá no site. Eu sugiro para vocês comprar o copo Vibe por menos de R$ 120, o copo de cerveja da GoCase. Eu confesso para vocês que eu estou gravando às 16h31, terminando este vídeo, eu vou tomar um banho e vou descer porque vai ter uma resenha aqui no prédio e eu usaria o meu copo de cerveja da GoCase com o símbolo do Peixão. Você pode comprar esse e outros vários produtos no site da GoCase, escaneando o QR Code, utilizando o cupom MUSET na descrição. Eu trago mais informações, vocês vão curtir e ainda ajudam esse canal, sem contar que a bebida fica sempre gelada, beleza? Continuando com as informações, eu quero falar inicialmente sobre Neymar. Neste sábado, houve a visita do presidente da Federação Paulista no Santos, o Reinaldo Carneiro Bastos. E como o presidente da federação estava, várias pessoas, vários dirigentes ali do Santos também estiveram presentes, como o próprio presidente Marcelo Teixeira. E aí eu vi uma foto do Marcelo Teixeira com o Neymar. E eu falei, será que o Neymar comentou? Será que eles sabem? Porque assim, confesso para vocês que é mais difícil apurar sobre o Neymar, porque a recuperação dele é coordenada pela própria equipe do Neymar. Então é diferente de um caso de outro jogador do Santos, que os médicos do Santos falam, então os próprios médicos do Santos comunicam às pessoas do dia a dia, as informações ficam mais fáceis de chegar na gente. No caso do Neymar é mais complexo, então eu pensei, pô, o presidente Marcelo Teixeira tá lá, o presidente da federação tá lá, tá cheio de dirigente, o Neymar estava, falou com o presidente, alguém perguntou pro Neymar quando ele volta. E de fato perguntaram, conversei com algumas pessoas que estiveram por ali, e eu vou ler as respostas para vocês. A minha pergunta foi, Neymar está perto de voltar? A minha fonte respondeu, naquela mesma previsão. É a mesma fonte que tinha dito para mim que o Neymar ou voltaria contra o Fortaleza, jogo que passou para o dia 1º, ou contra o Flamengo, jogo do dia 9 no Maracanã, porque dia 6 é Allianz Parque e o Neymar não jogaria no sintético. E aí a resposta foi naquela mesma previsão. E aí eu falei, início de novembro? A fonte respondeu, certo é o Flamengo, mas a tentativa é o Fortaleza. Lógico que não vai precipitar. Certo é o Flamengo, dia 9 de novembro, mas a tentativa contra o Fortaleza, lógico, ele não vai precipitar. Ou seja, a minha apuração anterior, pelo que eu ouvi neste sábado, está mantida. Claro que isso vai depender da volta do Neymar aos campos. Até o final do mês, ele vai voltar a treinar nos gramados, novos estímulos, novo esforço, para aí de fato ver se a coxa direita está certa. Mas o Neymar disse novamente hoje que deve voltar contra o Flamengo, mas que existe possibilidade de retornar já diante do Fortaleza, esse jogo que foi para um sábado, dia 1º, às 16 horas, a princípio, na Vila Belmiro, beleza? Então, vamos ver. Tomara mesmo que o Neymar volte e volte bem no início de novembro. Lembrando que o próprio presidente Marcelo Teixeira disse à TV Record que o prazo era o Fortaleza. Esse jogo do Fortaleza foi para o dia 1º e agora a previsão atualizada é que a maior chance é o Neymar retornar contra o Flamengo dia 9 no Maracanã, beleza? Eu vou atualizando isso para vocês, conto quando o Neymar vai voltar a treinar, conto a reação dele, eu quero sempre trazer as informações atualizadas para vocês, mas é isso. Prazo do Neymar provável é Santos e Flamengo, dia 9 de novembro, no Maracanã. Agora eu vou falar sobre a Vitória Cup. Vocês me perguntaram bastante nos comentários ou nas minhas redes sociais, porque a própria organização da Vitória Cup oficializou alguns times que estarão presentes nessa competição em janeiro, e estava lá o símbolo do Santos, o desenho do símbolo do Santos, sem mostrar que era o Santos. E aí primeiro eu chamei uma fonte no clube, e essa fonte me disse, não está confirmado, mas dissemos a eles que topamos. Só não efetivamos o contrato porque não saíram as datas do Campeonato Paulista.
Então, hoje mesmo o Santos conversou com o presidente da Federação Paulista, já para engatilhar isso. Em breve, o Santos deve sim oficializar a participação na Vitória Cup. E aí eu explico que a Vitória Cup não necessariamente é um campeonato que vai ocorrer em Vitória, no Espírito Santo, como começou. Lembrando que o Santos participou daquele amistoso contra a Desportiva Ferroviária no Espírito Santo. A Vitória Cup é uma organização, não necessariamente é em Vitória, no Espírito Santo. E eu chamei uma fonte da própria organização da Vitória Cup e perguntei sobre a participação do Santos. A resposta foi: em detalhes, não posso dizer, falta ainda algumas coisas. O que posso dizer é que os Jogos do Santos em janeiro seriam fora do país. E aí eu perguntei, mas o Santos jogaria fora do país com a organização da Vitória Cup? Ou seria outra organização? E a resposta foi sim, organização da Vitória Cup. Aí eu só reforcei. Seriam Jogos do Santos pela Vitória Cup fora do Brasil e em janeiro. A resposta foi sim. Todos os Jogos do Santos em janeiro serão fora do país contra equipes estrangeiras inicialmente, mas ainda vamos definir alguns detalhes. E aí eu perguntei, essa definição vai sair quando saírem as datas do Paulista? E a resposta foi, isso mesmo. Então o Santos está aguardando as datas do Campeonato Paulista, né? 2026 é um ano atípico de mudança de calendário, Brasileirão mais cedo, mas fato é que a pré-temporada deve ter sim jogos do Santos fora do país, organizados pela Vitória Cup, dentro de algumas equipes ali da América do Sul que vão viajar. Quando eu tiver mais detalhes eu trago para vocês. Mas a organização da Vitória Cup que é isso, expandir os horizontes, levar esses torneios para outros locais. A primeira ideia já para janeiro é ser América do Sul. Existe um planejamento para o meio do ano que vem de ter Vitória Cup na Europa, também com clubes brasileiros. Então o Santos deve fazer alguns amistosos contra equipes estrangeiras fora do país em janeiro. Isso vai passar pelas datas do Campeonato Paulista e provavelmente também pela situação do Santos no Campeonato Brasileiro. Se o Santos bate na madeira, tropeçar contra o Vitória, ficar mais ameaçado, talvez seja o momento de segurar um pouco. Mas existe sim essa probabilidade, essa tendência do Santos participar da Vitória Cup e jogar contra equipes estrangeiras fora do país em janeiro. Para terminar este vídeo, eu quero falar sobre a invasão argentina no Santos, né? São 5 jogadores, sem contar o Inácio lá que é da base, mas no profissional tem Adonis Frias, Escobar, Barreal, Roleiser e Lautaro. São 5. Adonis Frias, Escobar, Barreal, Roleiser e Lautaro, além do Vojvoda e sua comissão técnica. E aí o Barreal foi perguntado sobre isso na entrevista coletiva e disse que ajuda muito, né? Que faz com que eles se sintam em casa. E foi perguntar sobre isso no dia a dia, sobre 2 pontos, o aspecto mais técnico e o aspecto mais de resenha ali. Sob o ponto de vista técnico, o Vojvoda, claro que dá atenção a todos, mas entende que esses 5 jogadores representam bem o que ele espera de um time. Inclusive existem às vezes algumas zoeiras com o Roleiser, tipo, pô, tu nem parece argentino, corre, se esforça e tal. Porque o Roleiser é um perfil um pouco menos, né, vibrante em campo, ele marca, ajuda, mas não é como o Escobar, como o Lautaro, o próprio Barreal, o Adonis, os caras que se matam em campo, que dão carrinho de cabeça. Mas o Roleiser tem esse perfil e parece que ele tem sido estimulado pelos demais para ser mais argentino, mais hermano em campo, né, dessa raça argentina, da catimba que a gente conhece. Então o Vojvoda, ele gosta dessa energia que os jogadores passam, né? Ele citou o Escobar como exemplo na última entrevista coletiva. Ele entende que o Escobar ele cumpre a função dele e ainda cativa os companheiros. Seria um dos motivos para o Souza não jogar. O que eu discordo, mas claro, respeito a opinião do Vojvoda. Então o Vojvoda vê nesses argentinos o espírito que ele quer da equipe. O Santos tem sido essa equipe mais vibrante, mais operária, e contra o Corinthians, convenhamos, que ganhou todas as divididas. E aí no aspecto mais de resenha, sem o Neymar, que dessa vez esteve no vestiário, mas normalmente não está, quero dizer que a cúmbia argentina domina o vestiário do Santos. É a música mais ouvida. Os caras têm uma gangue lá, né, de 5 jogadores, potenciais 5 titulares, então eles têm uma moral e eles estão sempre ouvindo cúmbia. Então arriscam em outras músicas, mas pô, a Doni chegou agora e já tá super na resenha. A cúmbia é o tema principal dos vestiários, estão sempre ali com o chimarrão deles. Então eu queria contar um pouco desses bastidores da invasão argentina no CT Pelé, sob o ponto de vista técnico, né, de como o Vojvoda vê neles esse espírito que ele quer do time, e também na resenha, porque a música mais ouvida no vestiário do Santos vem da cúmbia, beleza? Falei também sobre prazo por Neymar e Vitória Cup em mais uma atualizações do Musset. Estou muito feliz porque eu estou cumprindo a minha programação semanal.
No sábado de manhã teve um Musset Responde, amanhã, domingo, né? Não sei quando você vai ver esse vídeo, mas neste domingo pela manhã tem o História de Setorista e mais atualizações do Musset para fechar a semana. Vídeo todo dia, 2 vídeos por dia, e já antecipo que na segunda-feira pela manhã tem aquele pré-jogo tradicional. Quando tiver novidades sobre escalação eu trago para vocês. Belezinha? Obrigado a quem assistiu até o final. Se inscreva no canal, por favor, se você ainda não for inscrito. Curta, comente, dê o hype e ative as notificações para não perder nada. Beleza? É isso e até o próximo vídeo.